Reciclagem da Visão. Aí estamos de volta e já começando o Reciclagem da Visão, quero dar uma boa noite aos nossos convidados. Temos aqui Diego Reginato fazendo a participação dele, ele é de Itapema, Santa Catarina. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os irmãos presentes aí. Boa noite. Tudo bem. Aí, Diego, temos do outro lado Jarbas Vargas, que está no Paraná, Ponta Grossa. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Deus abençoe a todos. Aí, noite. E Luciano Moraes, de Cachoeira do Sul. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos que estão participando da programação hoje. Deus abençoe. Tá certo. Vamos começando então a nossa programação. A gente tem a dica mensal que eu estava falando antes. Consagração, rapidamente, eu vou pegar o parecer dos presbíteros, né? Deste material. A gente teve o culto mundial ontem também. Vou dar liberdade aqui para o Diego Reginato trazer um pouco do culto mundial e também a nossa dica mensal aí para os ouvintes. O culto mundial, ser nova criatura. O resto é só o resto. O ministro compartilhou algo a respeito que no início da carreira dele, né, com Cristo, ele tinha uma preocupação muito grande, assim, ter um zelo muito grande em conhecer todas as Escrituras, mas que hoje ele entende que esse versículo resume tudo isso, e é muito mais importante ser nova criatura do que propriamente conhecer ou saber profundamente a respeito dos textos e tudo mais, né? Então é algo que eu fiquei meditando ao longo do dia, o ser nova criatura, o quanto eu sou uma nova criatura ou não. Uhum. E a consagração eu lembro de uma reunião do presbitério que a gente teve há alguns anos atrás, e que o irmão compartilhou, assim, aquela reunião do presbitério, ela foi muito impactante, porque ele falou a respeito de todas as preocupações que a gente tem como presbítero, e que, no fundo, o erro central acontece no erro da consagração, né? E daquela reunião em diante, que já faz muitos anos, assim, sempre ficou muito latente para mim a importância do presbítero ter um processo diário de consagração, de comunhão com Deus. Uhum. E de que forma tu vê, Diego, que reflete isso na obra? Quando tu não está consagrado, isso atrapalha, não consegue gerar, não consegue cuidar dos grupos? Como é que é? Muito, muito, muito mesmo. Esses dias teve uma mensagem que o irmão compartilhou, que eu não consigo determinar quando o Espírito vai fluir através da minha vida. Uhum. Então, um tempo atrás eu estava muito preocupado em querer fazer a obra, querer fazer Deus fluir através da minha vida de qualquer forma. Uhum. Mas não sou eu que determino isso. A minha responsabilidade é eu estar alimentado, estar consagrado. Então eu percebo que o Espírito, ele me leva a ter situações com os irmãos, a ter confrontações que eu não estava preparado para aquilo ali. E se não, o processo de consagração ele não está ativo, eu fico meio que sem saber o que fazer, sem saber como direcionar. Então, quando eu me distraio, o Espírito me usa. Só que para o Espírito me usar, eu preciso estar consagrado. Uhum, precisa da alimentação. É verdade, tu comentou. Se a gente não está alinhado, a gente fica disperso, né? Não consegue ouvir a voz do Senhor, fica perdido. Não dá para forçar a barra e sim estar alimentado. Muito bem. Quero passar a bola aqui para o Jarbas. Traz para nós aí, Jarbas, culto mundial, este material que a gente estava falando também. Sobre consagração e culto mundial. Consagração, pela misericórdia de Deus, estou começando a ler o e-book. Tenho pavor de leitura, não posso nem olhar para livro na minha frente, chega a me dar uma dor de cabeça. Gosto de escutar e olhar. Sim. Ler é um quebrantamento. Mas estou conseguindo dar uma lida no e-book até no telefone aqui. E até eu estava lendo uma passagem de consagrações aqui outro dia, que consagração é a essência de tudo, é o Jarbas se separar do mundo. Coisa que eu não fiz ainda 100%. Não sei nem quanto por cento eu fiz, não faço a mínima ideia.
porque a minha conduta me denuncia todo dia que não estou consagrado como Deus quer. Uhum. E ser nova criatura, o novo homem habita em mim. Mas nesses 24 anos eu não obedeço a nova criatura. E eu inventei o tal do autoaperfeiçoamento aí para mostrar para os outros que eu sou espiritual. E isso dá uma sensação que a gente está obedecendo Jesus, mas isso é como dizia Ezequiel, é a mesma coisa que comer pão com esterco. Uhum. Nada funciona. Isso é uma mistura. Então, a consagração e ontem o culto mundial, para variar, né, exortou nós de novo porque somos carnais. E a gente dá importância para um monte de coisa, menos por ser nova criatura, porque isso eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que me conformar à morte de Cristo. E isto não é saudável para o velho homem. O velho homem não quer isso, está lutando contra isso. Uhum. E agora, como eu já sou um ex-missionário de Ponta Grossa, eu vou para o próximo quebrantamento horrível para ver se a consagração flui e o novo homem aparece. Em Jarbas, mediante isso que tu falou, como tu comentou, né, tu está há muitos anos na obra e quando a gente se depara nessa situação, a gente está buscando o Senhor e chega nesse ponto aí que tu falou que enxerga que não é nada, né? Como fazer para lidar com isso, para ter forças, para se voltar para o Senhor, para se alimentar? É que eu fui criado para ser imagem e semelhança de Deus e me tornei uma forma decadente, demoníaca e terrena, com a queda. E fui treinado por Satanás para viver pela doutrina religiosa do velho homem em todos os aspectos. Uhum. Então eu fui extremamente treinado por Satanás, já vim com o DNA dele no ventre e depois recebi o treinamento até os 33 anos. E esse treinamento está ativo na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, treinado para viver na rejeição, na amargura, na rebelião. Então, e aí ele me botou um desejo no coração de ser espiritual, coisa que eu nunca vou ser. Porque o treinamento de Cristo, ele é muito mais aperfeiçoado que o do diabo. O diabo nunca mandou eu mentir. Uhum. Uhum. Ele simplesmente flui a mentira. E a gente quer que Jesus fique mandando na gente, e Jesus não vai mandar. Tem que fluir a nova vida negando a velha. Pois é. O novo tem que negar o velho. E é aí que está trancado tudo. É, a gente tem muita experiência, a gente sabe, né, como é que funciona as coisas erradas, né, da forma que Deus não quer. Mas eu quero já perguntar pro Luciano aí o que é ser nova criatura, que a gente tá falando aqui, Luciano, do culto mundial. Pois é, né? Você estava ouvindo aí os irmãos compartilhar, eu me lembrei de uma frase que uma vez o apóstolo Paulo escreveu, acho que foi lá numa das cartas de Coríntios, né? Bem no final lá, né? Uma igreja que estava com muito problema, né? Muita carne, muita contenda, né? Irmão contra irmão, e peleja, e fofoca, e diz que, né? E ele citou uma frase, né? Que ele disse assim, que aquilo que é semeado não nasce se primeiro não morrer, né? Nós não tínhamos esse plano, né, de vir para a igreja e Deus dizer que a gente ia se consagrar, né? Quando a gente chegou às primeiras reuniões, a gente tinha muito plano, né? A gente tinha muito sonho de que Deus ia estar do meu lado e a partir dali todas as coisas iam dar certo, né? Então gera uma frustração, né? A gente percebe na gente, no rebanho, de que quando nós olhamos para um material desse, como é a consagração, né? Gera uma frustração, porque ele não era plano de ninguém. Não era plano de ninguém eu me consagrar, eu me separar, eu ficar de uso exclusivo para Deus. E às vezes a gente, quando recebe uma informação dessa, às vezes pode bater uma tristeza no coração e ali a pessoa decidir, né? Até aqui eu vim, mas daqui para frente eu não vou andar mais. E aí entra aquele processo religioso de ir a reuniões, de citar versículo, de dizer, porque eu estou na mesa, porque a mesa e tal, né? Mas, na verdade, a vida prática, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando.
mas dá uma sensação, assim, eu não sei os irmãos, parece que o 2024 tá entrando, assim, e a sensação é que Deus vai apertar o povo agora, né? Cada um na sua área, né? Eu conheço a minha vida e não tenho que me meter na vida do outro. Mas dá a sensação que Deus vai apertar agora, assim, para que essa casca aí que impede, né, a semente que está dentro venha romper, em nome de Jesus. Amém? Certo, tem um comentário aqui no YouTube, já no culto mundial, né? Estamos fazendo essa imersão aqui no culto mundial. A Sônia Maria do Rosário colocou uma frase, né? Que foi dita ali no culto mundial. Se não for para sermos nova criatura, de nada vale estar na igreja. Então, se de nada vale, Luciano, o que de fato é ser nova criatura? Como é que faz pra gente chegar nesse ponto nova criatura? Tô tentando descobrir receita, né, Nicolas? Entende? Mas de tudo que nós temos ouvido, né, ontem o culto mundial foi muito esclarecedor, né? E falou de vários pontos, né? Como a gente tem que observar o comportamento. Não é o nível de estudo, nem o QI, nem há quantos anos eu tô aqui. Às vezes tem irmãos que perguntam para mim, o irmão é do tempo do cinema, né? Eu já começo a me dar uns arrepios, assim, porque eu não quero esses assuntos, eu não gosto dessas conversas. Porque eu conheço a minha vida, né? Então aquilo ali para mim é um peso, é um fardo. A mochila vai pesando cada vez mais, né? A cada ano que vira, essa mochila vai ficando pesada. E às vezes as pessoas que são mais novas olham para os mais antigos e olham para eles como um referencial, mas isso é muito perigoso, né? Porque tem que ver aquilo que eu estou fazendo. Então eu tenho que olhar para mim. O que eu estou fazendo? Como o Jarbas falou agora há pouco ali, eu olho para minha vida e o que eu estou fazendo hoje não tem nada a ver com a consagração. Então eu tenho que ver minha vida hoje, como é que eu sou dentro de casa, como é que eu me relaciono com os irmãos, se eu sou uma pessoa confidente, né? Se eu posso ouvir tudo, né? Porque às vezes as pessoas procuram a gente e contam a sua vida assim, de alto a baixo, coisas que elas não falaram, às vezes nem pro cônjuge. E aquilo ali, Deus está me testando. Aquilo ali eu vou provar se eu amo o Senhor e eu respeito os direitos do meu irmão, para eu ficar com aquele sigilo, guardar aquilo ali, não importa, né? O que seja. Então, esses pontos, assim, o que importa? Ontem, foi uma das frases do culto mundial, assim, não adianta você ler o livro, né? Se tem pessoa que pega, não, eu vou ler o livro ali e tu lê esse livro que tá resolvido. Não tá resolvido. Porque tem muitos que leram os livros inteiros da editora, mas tu olha para a vida prática, é um horror, é um terror, é um fracasso. Não. Então não adianta ler o livro, né? Eu posso ler o livro, mas eu não concordo com o livro. Né? Esse dia uma pessoa falava muito para mim, não, porque as pessoas não aceitam a mesa aqui nessa cidade, não concordo com a mesa, não aceito a mesa. Aí eu perguntei, mas quem aceitou a mesa? Quem engole o que está na mesa? Né? Às vezes os mais novinhos que estão chegando, estão pegando porções, estão comendo, estão engolindo e está acontecendo na vida delas. A gente tem visto isso, né? Pois então. O volume não quer dizer muito, não. Sérgio, diga aí. Não sei, as redes sociais não têm a resposta? Achei que... Vamos ver aí. O que o pessoal tá comentando aí? Vou lendo todos os comentários aqui, vamos ver se a gente encontra uma resposta. A Sandra Lorenzi comentou, quando estou consagrada, libero a vida a todos que me rodeiam, pois assim o Espírito consegue me usar. O Marcelo Almeida também deixou um comentário aqui, não gostamos de ser nova criatura, pois a essência do novo homem é humildade e mansidão, o que é o oposto do velho homem, e estamos habituados com o velho, o qual não tem compromisso com nada. Tem mais comentários também. Pires também deixou aqui pra gente um versículo em Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O Vinícius Pacheco também deixou, tenho compartilhado bastante com o rebanho que o muito comer, grupos, seminários, tempo na igreja, presença nos encontros, se não colocar no campo prático, foi tudo em vão. Trocar teoria pela prática. Isso aí, tem mais ali? Eu vi que tem uma galera. Tem um monte. Da série lá dos Estados Unidos, ela botou: ser nova criatura significa que aceitamos quando Deus nos mostra nossas fraquezas durante o dia por causa de um comportamento errôneo e mudamos bem na hora, ouvindo a voz dele. Ser humildade. Tem a Rosana Bertsen dizendo assim, ó, boa noite, sobre o culto mundial. Se preocupar em podar pecados sem conectar isso ao crescimento de vida é autoaperfeiçoamento e, portanto, perda de tempo. O que importa é ser nova criatura. Patrícia Severo também. O culto mundial e a dica mensal demonstram que as nossas obras serão manifestas e as obras que não foram consequências de amor e da fé serão queimadas.
Precisamos nos revestir do amor de Deus. Temos mais comentários aqui que seguem do pessoal falando sobre o culto mundial e também sobre ser nova criatura. Daqui a pouco a gente dá uma pausa e dá uma lida de novo. Vamos voltando ao assunto aqui, vou novamente com o Diego Reginato. Traz aí, Diego, com as tuas palavras, o que é ser nova criatura? Eu estava aqui ouvindo compartilhar dos irmãos, os comentários, e eu lembro que no início da minha caminhada com o Senhor, quando eu entendi, assim, comecei a entender, Deus começou a me mostrar o que tinha dentro, eu lembro que bateu um desespero. Porque eu olhei para mim e disse assim, não tem condições de eu lidar com isso. Tipo, chance zero, tipo assim, eu perdi. E aí Deus me deu uma inspiração de fazer uma experiência. Eu peguei uma xícara de café, eu tomei só até a metade, a outra metade eu fiquei sem tomar, e eu coloquei ela embaixo da torneira. E aí eu liguei a torneira, e para mim aquilo tinha uma representação do velho homem ser aquela água escura do café, e o novo homem, então, era a palavra, era aquilo que eu estava recebendo do Senhor, que caía e ia substituir aquela água escura do café. E aí eu fiquei olhando aquele processo, né? Fiquei olhando a xícara, então ela encheu, só que ela encheu e ficou água escura, continuou escura. E mesmo com a torneira ligada, aquela água ela continuava escura. E aquilo foi me dando uma agonia, foi me dando um desespero, porque a água não ficava branca. Eu imaginava que aquela água branca ela ia cair, a água escura ia sair e ia ficar branquinho. E aquilo demorou para acontecer. Aí eu peguei e liguei a torneira, toda a pressão, para aquilo acontecer mais rápido. E aí a água aos poucos começou a ficar mais clara, um pouquinho mais clara. Mas assim, embora foram segundos, talvez minutos, a minha percepção me deu uma agonia na minha alma. E eu entendi ali que o texto de João 2, que eu sou uma talha, a palavra é a água. E a minha responsabilidade para com Deus fazer a transformação da velha criatura para a nova é eu encher a talha de água. Como Jesus disse assim, enchei as talhas de água. Porque o milagre da transformação da água do vinho, quem faz é ele. E quando a Maria foi lá pedir para ele fazer, ele disse assim, ainda não é chegada a minha hora. Então, que isso vai acontecer no tempo de Deus. E aquilo para mim foi um norte que me guiou, me guia até hoje, assim, no meu caminhar na igreja, que a minha responsabilidade é eu acompanhar a mesa, eu colocar a água para dentro da talha. E no tempo de Deus, no abrir e fechar dos olhos, no ressoar da última trombeta, ele vai fazer essa transformação. Essa é a minha esperança. Isso aí, Jarbas, entra junto aí no assunto. Creio que tem mais coisa para falar aí. Olha, irmãos, uma vez o Espírito Santo disse para um vaso miserável, pobre, cego e nula: não vive mais tu, mas vive eu em ti. Usando as palavras do português, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ser nova criatura é isso aí, que vai acontecer. Nunca vi isso ainda de forma prática, nem na minha vida, e nem na vida de ninguém ainda, porque Deus vai fazer com os membros do corpo de Cristo, Ele não vai fazer individual. Mas eu nunca tive essa experiência ainda até hoje, de não viver eu, mas Cristo viver em mim, e de ver a nova, e de sentir a nova criatura no comando da minha alma. Sei que o projeto é esse, e Deus não erra e vai fazer. E vai consumar com os membros do corpo de Cristo. Uns pelas bodas do Cordeiro, outros pelas trevas exteriores, mas será consumado. Deus não erra, e o plano de Deus, de bodas, trevas exteriores, e eternidade futura, e Nova Jerusalém, ele não erra. Pode acontecer mudar algum de nós. Uns vão passar pelas bodas, outros vão passar pelas trevas, mas no final vai ser assim. Vamos ser nova criatura e não vamos viver mais. Mas no momento estamos assim, como o Espírito Santo tem dito, estamos tudo na carne ainda.
mas é temporário. Hum. Está perto. Hoje eu recebi um recado do Senhor que está perto dele terminar com essa carnalidade que nós vivemos, começando dentro de casa e na nossa conduta. Então, o ser nova criatura vai funcionar. Tá, joia. Ainda não funciona, é um projeto. E a gente prega e compartilha porque vai acontecer. Esse versículo aí que o Jarbas trouxe, a gente não tem um seminário, o penúltimo que saiu, como é o nome, tema dele, como é que foi o tema do penúltimo? Não. Eu acho, não. Hã? Aplicar. Fundamentos da cruz. Os fundamentos, eu não... Os eu fundamentos da cruz. Vai. É um pré-requisito para entender o ser nova criatura. Mas se você observar no versículo o que o apóstolo Paulo afirmou, ele afirmou porque teve a experiência subjetiva, já não vive mais eu. Então ele tinha consciência, realidade de que alguém tinha morrido. E esse alguém é o que comandava ele. Eu acho que para você liberar a nova vida, que é o que precisa para nós, por que a gente deixa a carne nos guiar? Porque a gente ama mais a carne do que a Jesus. Amém. Isso aí é claro. Porque o eu ainda vive. Então, quem é que tem poder para destruir com eu? Sou eu? Não é Jesus. Jesus já destruiu o ego. A carne, o velho homem. Agora o veredito Calvário, que já está flutuando em vigor, eu preciso pegar e aplicar a cruz da minha alma para que ele não viva mais. Porque o poder divino já crucificou ele. Então, voltamos àquela mesma história do primeiro mandamento que Deus liberou para Moisés, que está em vigor até hoje. Não, Deus não mudou. Nós temos que voltar ao primeiro amor. E como é que você vai aplicar a cruz e terminar com a força natural se você ama a força natural? Se você ama a si mesmo? Ou ama pessoas e coisas na frente de Deus? Então aí, conscientemente, até creio que tem um percentual de nebulosidade nisso, mas a nossa vida é consciente e complacente com o pecado, com a vida da alma. Nós vivemos em comunhão com o pecado e não com Cristo. A gente tem que analisar então onde está o nosso amor, né? Nosso primeiro amor ali, como foi falado. Se a gente ama as coisas do mundo, ama a carne, então é impossível que esse processo ocorra. Como é que tu vai matar quem ama? Pois é, né? Não consegue. Luciano, entra aí. Existe um conceito, né, bastante antigo, que está hospedado nesse material, né, um conceito de consagração, né, comunhão, o serviço e o viver. Se tu parar, né, nessas três palavrinhas assim, né, e a gente olhar para nossa vida, né, há pouco eu ouvi um relato de um irmão aqui, né, e no campo prático, quais são os frutos, né? Aquilo que Deus me oportuniza para mim fazer manhã, tarde e noite. Eu fico 16 horas acordado por dia, 8 horas dormindo. Então, essas 16 horas, eu sou filho de Deus, né? Eu conheço a palavra, assisto seminários, participo da igreja, vou a grupos familiares e a palavra está sempre entrando, sempre chegando, sempre entrando. E acaba o nosso relacionamento, né? É grande entre irmãos, mas também a gente tem um relacionamento no meio dos gentios, no meio secular, trabalho, enfim, né? E ali é o campo prático, né? Ali é o campo prático, que nem ir à igreja é uma coisa muito prazerosa. Eu tenho muito prazer de ir nas reuniões da igreja, mas ali às vezes a gente, né, tá naquele teatrinho ali, né? Ou não, né? Daqui a pouco vai perdendo as estribeiras, quando tu vê, tu já libera a carne dentro da igreja mesmo, né? Fala e diz, mas Deus oportuniza todos os dias. É que nem um exemplo, uma pessoa vem e faz uma fofoca do outro. Fofoqueiro na igreja, né? Fala mal do irmão. É que nem o irmão compartilhou ali. Aquilo ali é uma decisão minha.
De eu jogar aquilo para frente, ou de eu estancar aquilo ali. Ah, não, Jesus vai fazer uma obra, Jesus vai fazer uma obra. Não vai fazer a obra, ele já fez. Né? Como o irmão compartilhou, o ego já foi crucificado. E às vezes essa confusão mental, né, nos cristãos de que Deus vai fazer a obra. Ah, e tem um tempo para todas as coisas. Mas o tempo já veio. Eu já fui iluminado, eu já fui instruído, eu já estou aqui vivendo, né, igreja, família, trabalho, né? Todos os dias eu tenho essa oportunidade. E aí tem aí, né, o seminário Fé Dissipa Apostasia, a repetição de pecados, né? Eu estava ouvindo essa semana aí, né? É muito perigoso a gente acostumar a ficar reincidente. Daqui a pouco a tua consciência está embotada e quando vê tu está vivendo carnalmente, humanamente, julga, faz fofoca, acredita que aquilo ali não toca mais, né? Se tornou rotineiro nas nossas vidas. E eu acredito que Deus trouxe já no primeiro mês desse ano, né, a consagração. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor no culto de recepção de Cachoeiro, que eu tive uma vontade muito grande de ficar de joelho, não para mostrar para ninguém, uma coisa, era eu e o Senhor, eu tinha vontade de ir para aquela madeira lá. E quando eu me abaixei ali, o Senhor começou a falar comigo, ele disse, meu filho, daqui para frente, vocês vão ter que se abaixar. Aquilo que você, aquele versículo lá que está lá em Provérbios, ou em Jó, né? Aquilo que a minha alma repugnava, agora isso é o meu manjar, né? Amém? Uhum. Tá certo, eu já vou pegando aí as palavras aí, os complementos dos presbíteros pra gente ir encerrando esse bate-papo aí. Diego. É bom a gente estar na fogueira, né? Tá no fogo, como as brasas estão aqui assim, conectadas. Dá para sentir o Espírito fazendo isso, essa obra, né? E que nós venhamos a ser corpo, a conectar, a estar conectado, a saber o que está acontecendo nesse momento na igreja, que verdadeiramente nós possamos viver essa macroeconomia de Deus, que é a formação do corpo de Cristo dele na terra, e que a graça seja sobre todos para conseguir perseverar em face a tudo aquilo que cada um vai precisar enfrentar. Tá. Com o nosso agradecimento aqui, Diego. Deixar para o Jarbas também, deixar os últimos comentários aí, tem 2 minutos, Jarbas. É só para mim continuar cuidando de mim e da doutrina. E não me esquecer que sou criatura, defensor e devedor a Deus. Para Ele, porque a criatura nunca vai vencer o Criador. Embora eu possa estar endurecido por algum tempo, mas já está pré-determinado dele vencer toda a criatura e vai fazer como Ele quer. Não importa o conceito que eu tenho, o que eu digo, o que eu penso, o que eu acho, o Criador não perde para a criatura nunca. O Criador vai cumprir, independente se eu estou dentro, se eu estou fora, vai cumprir igual. E uma vez, o Sérgio, não sei se lembra, cheguei de Panambi e ele saiu branco da sala dele. Ele é branco, só que ele estava mais branco porque ele comia menos. Na época. Hoje ele está se alimentando melhor um bocadinho. E ele disse assim, ora para Deus aplicar a cruz nas almas de todos os membros do corpo de Cristo a partir de hoje. E eu perguntei, por quanto tempo eu vou orar? Ele disse, enquanto tu viver. Não aguento mais, já faz 22 anos, isso, 23, e eu todo dia tenho que orar por isso. Eu não sei até quando que essa cruz vai ficar aplicada na alma. Mas ele me disse isso, e quando ele me disse aquilo, me deu um pouco de tristeza na época, porque ele disse, enquanto tu viver. Jesus amado, já se passou 22 anos, a cruz ainda não fez efeito nas almas, mas nós estamos aqui pedindo. Aí, joia. Igualmente, Luciano, Jarbas, Diego, os participantes deste podcast Pão de Judá.